vocês sobre o que mudou após a ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus havia um modelo, uma forma, um modo de se relacionar com Deus e um modo de ser igreja. Com a vinda, a morte e ressurreição de Cristo, houve alguma alteração? Houve alguma mudança? É isso que a gente vai conversar. Se tornou comum na história da igreja ela sair dos trilhos do evangelho, tomando caminhos estranhos, e isso causou traumas e sequelas nas gerações seguintes. Prova disso que as cartas de Paulo, as cartas no Novo Testamento, na sua maioria, chamam a atenção da igreja para refletir sobre a sua natureza, a sua identidade, o seu propósito. Por que isso acontece? O que está na essência da igreja que às vezes se perde? Jesus diz que o que faz diferença entre um homem sábio e um homem tolo não é a forma de vida que eles escolhem, não é a sua metodologia, não é a sua prática. O que faz a diferença entre uma boa e uma má escolha, entre um homem sábio e um tolo, entre a sabedoria e a estupidez, é a escolha dos fundamentos. Jesus diz que homens sábios e tolos constroem casas. Então não é privilégio de sábio construir, e não é privilégio de tolo passar por problemas. Sábios e tolos passam por problemas, mas sábios e tolos constroem casas. O que os diferencia são os fundamentos, ou o fundamento sobre o qual eles edificam e constroem a sua vida. A igreja é chamada nas Escrituras de edifício vivo, é chamado de casa espiritual. E eu gostaria de fazer uma comparação, um paralelo entre a estrutura do Antigo Testamento e a estrutura do Novo Testamento, para ver se nós estamos fundamentados no Evangelho de Jesus ou fundamentados em tradições religiosas, se estamos fundamentados em outra coisa que não seja o Evangelho de Jesus. No Antigo Testamento havia uma estrutura básica da vida espiritual. Havia um local sagrado, que era o templo, uma atividade sagrada, que era o culto, um dia sagrado, que era o sábado, e pessoas sagradas, que eram os sacerdotes e os levitas. Nós pegamos essa estrutura do Antigo Testamento e adaptamos para a nossa realidade. As igrejas evangélicas fizeram isso com uma facilidade muito grande, porque é bem prático, de modo que o local sagrado continua sendo o templo, o dia sagrado deixou de ser o sábado, mas passou a ser o domingo. A atividade sagrada continua sendo o culto. E as pessoas sagradas deixaram de ser os sacerdotes e os levitas e passaram a ser os pastores, obreiros e músicos na igreja. Veja que esse é o fundamento sobre o qual a maioria das igrejas estão estabelecidas. Não é o fundamento do evangelho. A atividade sagrada continua sendo o culto. As pessoas fazem separação entre o santo e o profano, de modo que tudo que tem a ver com a igreja, tudo que tem a ver com esse ambiente religioso, para nós é santo. E tudo que não está de acordo, ou não tem a ver com a igreja, não tem a ver com esse ambiente, para nós é profano. Um exemplo disso, um irmão músico se aproximou de mim numa conversa e disse que ele tinha 2 instrumentos musicais. Um ele utilizava para tocar na igreja, para atividades sagradas, e esse era consagrado ao Senhor. E o outro ele utilizava para trabalho, porque os seus clientes nem sempre eram crentes, nem sempre eram evangélicos. E ele se orgulhava disso, e nós muitas vezes aplaudimos esse tipo de atitude. Mas isso não tem nada a ver com o fundamento do evangelho. O que mudou após a ressurreição de Jesus? Após a ressurreição de Jesus, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Paulo diz lá em Coríntios que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não existe mais uma atividade sagrada. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. O dia sagrado era o sábado no Antigo Testamento. E o que nós fizemos? O cristianismo, no seu início, teve muitos judeus se convertendo, muitos judeus migrando do judaísmo para o cristianismo. E houve essa tentativa de manter um dia sagrado. Se os judeus tinham sábado, nós agora tínhamos o domingo.
e o chamamos de dia do Senhor, fundamentando essa decisão a partir do dia da ressurreição de Jesus. Mas não há nenhum mandamento em guardar um dia da semana, porque em Jesus todos os dias são sagrados. Não existe mais um dia específico. Nós podemos nos reunir em qualquer dia. Nós podemos adorar Jesus e devemos fazer isso todos os dias. A nossa vida acontece no dia a dia. O serviço a Deus, a vida acontece no dia a dia e não é apenas num dia. Esse dia sagrado, que era o sábado, apontava para uma realidade maior, que era Jesus. E quando ele veio, ele mesmo disse: está aqui quem é maior que o sábado. Jesus, ele nos ensina que o princípio do sábado é um princípio que aponta para o descanso em Deus. E quem é o nosso descanso? Jesus é o nosso descanso. Não há mais um dia sagrado. Todo dia é dia de Deus, todo dia é dia de servir o nosso irmão. No Antigo Testamento, o local sagrado era o templo, e hoje ainda continua sendo o templo. Nós fazemos a separação entre estar na casa de Deus e ser casa de Deus. Para nós, ir a um local chamado igreja, chamado templo, é um momento, é um ponto de encontro de um local sagrado, de modo que quando nós entramos naquele lugar, a nossa atitude é diferente, a nossa postura é diferente, porque nós consideramos aquele terreno sagrado. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, as coisas mudaram. E eu estou cansado de pessoas se aproximarem de mim, dizendo: ah, mas Jesus esteve no templo e chamou aquele lugar de casa de meu pai, chamou aquele lugar de casa de oração. É verdade, mas se nós nos lembramos bem, Gálatas 4 diz que Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei. E sob a lei, o templo ainda era a casa de Deus. Aquele lugar era sagrado e era o local de manifestação de Deus. Mas o próprio Jesus disse com a sua vinda que isso estava mudando. Lembra quando ele estava no templo com os discípulos e ali ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei novamente. Ele estava falando sobre qual templo? Sobre o de pedra? Não, os discípulos não entenderam no momento, mas depois entenderam, e o próprio texto diz que ele estava falando dele mesmo. Ele estava dizendo: esse local aqui não é mais a habitação de Deus, eu sou o templo de Deus. E em João 14 ele diz que aquele que crê em Deus, que crê nele, que ama a Deus, ele e o Pai viria a ele. Ele diz nas seguintes palavras: nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós somos a habitação de Deus. Deus mudou de endereço, é o que ele estava dizendo. No Antigo Testamento ele habitava no templo com a vinda de Jesus, e Jesus era a habitação de Deus, a manifestação de Deus aqui na terra. E agora, com a morte e ressurreição de Jesus, nós nos tornamos casa de Deus. Não existe mais um local sagrado. Todo lugar é lugar de adorar a Deus. E foi o que ele disse para aquela mulher samaritana, quando perguntou para ele: aonde devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo, e nós, os samaritanos, dizemos que é no monte. Aonde devemos adorar? Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é no templo e não é no monte, não é em um local físico, mas é no local sagrado do coração, em qualquer lugar que nós estivermos. Não existe mais lugar sagrado. O único lugar de habitação de Deus é o nosso coração, e em todos os lugares nessa terra e em todo o universo nós podemos adorar. Havia também as pessoas sagradas, que eram os sacerdotes e os levitas. Hoje nós apenas adaptamos, e hoje são os pastores, obreiros e músicos. De modo que até hoje os músicos se denominam levitas. Um equívoco terrível. Levita é quem nasce na tribo de Levi. Todos nós em Jesus somos sacerdotes. Pedro nos diz: vós sois nação santa, sacerdócio real. Todo mundo em Jesus é ministro, é sacerdote. O sacerdote servia, ministrava diante de Deus para as pessoas. Nós em Jesus somos sacerdotes ministros. E essa foi uma das bandeiras da reforma. Todo crente um ministro. Todos nós devemos servir uns aos outros
com os dons que recebemos? Qual a diferença entre pastores e membros? Entre líderes e liderados? Nenhuma, apenas os dons que receberam. Você tem um dom e a única diferença sua do seu pastor, dos seus líderes, são esses dons. Nós somos igreja, um corpo, cada membro tem a sua função e a sua importância. Todos trabalham juntos para o benefício, para o crescimento da igreja de Jesus. Não existe mais pessoas especiais. Todos somos um em Cristo Jesus, somos iguais e recebemos dons para servir na igreja. Não existe mais um local sagrado, não existe mais um dia sagrado, não existem mais pessoas especiais, não existe mais atividades sagradas. Tudo é para a glória de Deus. Todo dia é para o Senhor, todo lugar é lugar de adorar a Deus. Todos nós somos iguais e nós devemos servir uns aos outros com essa mentalidade. Vamos caminhar fundamentados no Evangelho de Jesus, deixando todo fundamento equivocado para trás e caminhando conforme a vontade de Jesus. Muito obrigado.